A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Vamos falar sobre auto-perdão. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não importa a circunstância, o amor deve prevalecer. Só ele cura, liberta e evolui o espírito. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o auto-perdão. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade de acordo com os nossos valores, crenças, normas, regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo, conforme o seu país, sexo, raça, classe social, uma formação familiar e fé religiosa. Nós temos que entender que o auto-perdão é de suma importância. Às vezes as pessoas aprendem a perdoar os outros, mas não se perdoam. O que é triste, porque isso aí vai te destruindo aos poucos. Entendemos assim que para atingirmos o auto-perdão é necessário que a criatura reexamine suas crenças profundas sobre a natureza do seu próprio ser, estudando as leis da vida maior, bem como as raízes de sua educação na infância atual. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apresentada de uma perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro, né? Como se fôssemos assim, da noite para o dia, nos tornarmos criaturas perfeitas. Aliás, a exigência da perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhes capacidades e habilidades ainda não adquiridas por ela. Então isso aí é um tormento, né? A pessoa se colocar num padrão onde que ela está completamente ainda fora daquele contexto. É somente dor e sofrimento. Não queira ser nada mais do que aquilo que você pode ser, né? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, não possui. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas à criança, ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Então observe que os pais têm uma responsabilidade enorme na educação dos filhos, do que eles podem torná-los amanhã, né? Então,
todo pai severo cria traumas nos filhos, problemas de condutas, enfim, é um desastre. E ele vai responder fatalmente, ou eles, né, diante da vida maior. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana, sentimos-nos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos. Ora, isso pertence a Deus, né? Estamos muito longe dessa realidade. Estamos caminhando sim, a gente sempre comenta aqui, mas ainda a passos lentos para a condição de espíritos angélicos. Afirmam as criaturas: recriminam-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim mesmo por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto estes problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. São maneiras de expressarmos nossa culpa e não perdão a nós mesmos. Exigências desmedidas atribuídas a pessoas perfeccionistas. Ora, o que você fez e que no momento está censurando, porque você não tinha experiências o suficiente como tem hoje para administrar bem aquela situação. Nós muitas vezes caímos para aprendermos a levantar e seguir adiante. Então não se culpe pela inexperiência ou imaturidade da época. Já passou. Ah, mas se eu pudesse voltar no tempo. Se você pudesse voltar no tempo, você ia voltar no tempo com o mesmo pensamento. Porque a evolução só se dá através do trabalho, das experiências, das lutas sucessivas. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo o que fazem e o que fizeram. Não aceitam suas limitações, não enxergam a perfeição em potencial que existe dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. Então, tudo tem uma lei. Deus as criou como leis infalíveis e temos que segui-las. Não adianta tentar burlar as leis, porque a gente vai se dar mal, né? A desmedida a nós próprios nasce quando nós não nos aceitamos como somos. Somente o auto-perdão e auto-aceitação leva a criatura a sentir uma plena segurança frente aos fatos e às ocorrências do seu cotidiano, ainda que os indivíduos a seu redor não a aceitem e nem entendam suas melhores intenções. Então, muita gente não compreende. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não aceitando o seu propósito de viver. Uma outra coisa também muito difícil, né, e que não deve ser feita, é você tentar controlar as outras pessoas. Olha, tem uns que querem mudar o mundo. Então, antes de tentar mudar o mundo, mude você primeiro, né? Ou tentar mudar o outro, mude a si. Deveremos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento, modelos idealizados por nossos semelhantes, é puro desrespeito e incompreensão frente ao mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são não permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não importar-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente e o que importa é como somos agora e quais são as determinações atuais para o nosso progresso espiritual. Isso aqui é importante. O que eu fui, deixei de ser, já foi, já passou. O passado não tem como mudar, né? Nós podemos melhorar o nosso presente para fazer um futuro melhor. Isso sim. Agora, eu vou ficar preso no passado porque eu cometi alguns equívocos, ou por inexperiência, por imaturidade, sei lá, podem colocar a palavra que acharem melhor, mas já foi.
Eu não tenho que passar a minha existência toda lembrando de algo que não deu certo. Ora, já se for. Perdoar-nos é conviver com as mais nítidas realidades, não se distraindo com as ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Então, perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Quer dizer, enquanto nós não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir ao próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Outra coisa importante, não adianta também você tentar se perdoar se não consegue perdoar ao outro. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para o divino processo da vida? Fecunde a alma com plenitude do amor, a fim de que possamos perdoar-nos. Então, pensemos nisso, vamos meditar a esse respeito, que a prática do auto-perdão deve ser sempre trabalhada para que não soframos muito. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um, segundo as vossas convicções e o modo que mais os toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. No passado, buscávamos Deus entre os holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Era necessária uma representação semimaterial, apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Desde os velhos tempos do monoteísmo, do grande Amenópe IV e Acatanon, e do iluminado Moisés, até as numerosas e antigas religiões politeístas, como a dos hindus, a dos egípcios e dos babilônios, a dos germanos, a dos gregos, a dos romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual. Porém, na atualidade, as nossas relações com a divindade adquiriram caráter introspectivo. Antes, a nossa busca se concretizava nas exterioridades das coisas. Hoje, porém, buscamos-no em espírito e em verdade, ou seja, na essência ímã de nós mesmos. A introspecção, processo do qual prestamos atenção a nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificarem com a maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocuparem mais seus sentidos íntimos para com as impressões externas do que para com as realidades interiores das coisas. Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso, na ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora, nutrindo-se energeticamente só por esses estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e gradativamente tomando a consciência da vida em si mesmo. Portanto, tudo está perfeito na criação universal. Viver exteriormente não exclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolucional. Nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa e indissolúvel
se desenvolve dentro de nós mesmos, nas atividades recônditas dos pensamentos, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. No entanto, é fator imprescindível para se viver bem na intimidade de si mesmo, perceber a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia, interiorizar-nos na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro. Faculta-nos observar o que somos, quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Facilita nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo nossas possibilidades de iludir-nos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tomar contato com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência, a fim de podermos reavaliá-la convenientemente. Possibilita igualmente localizar os enganos e reformular percepções, a fim de que possamos identificar a realidade tal qual é, pois viver ignorando o significado de nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos escutar a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Também no cultivo desse reino, aprenderemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas sim no silêncio da alma, onde a reflexão e a inspiração divina vibram intensamente. Paulo de Tarso escreve aos Efésios: que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão paulina, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante. Entregando-nos, a partir de então, a sua orientação e sabedoria, sem restringirmos-nos a resultados esperados. É a forma mais consciente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração. Escutar a Deus no âmago da própria alma. Pedi e se vos dará, buscais e acharei, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa propositalmente, a fim de que venha a sofrer ou se tornar derrotada. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme nossa visão, pois todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredita que haja coisas melhores do que as que faz, ou que estão ao seu alcance, continua as fazendo, quando conhece a possibilidade de outras melhores. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento de um raciocínio lógico para cada situação e dá-se na criatura através de uma sequência progressiva onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em suas experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas multifárias vivências anteriores. Primeiramente, passamos simplesmente a vivenciá-las superficialmente. Paulatinamente, vamos analisando-as e assimilando-as entre processo de reelaboração para somente depois passarmos a integrá-las definitivamente em nós mesmos. Isto é,
incorporá-las inteiramente. Em fazer nosso melhor, está implícito o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências e nas conquistas da vida, bem como usamos e interrelacionamos essas mesmas conquistas ao depararmos com os fatos e as evidências no decorrer dos caminhos. Fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, porque estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação junto aos outros e frente à vida, porque sempre optamos de acordo com nossa gradação evolutiva. Perguntamos-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura um ladrão assalta alguém, não saberá o certo ou o justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, somente integramos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, realmente, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Assim, considerando somente que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando, é que é considerado o nosso melhor, não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam ou mesmo o que tentam nos mostrar. Está na cabeça, não o mesmo que está na alma inteira. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura, observando como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, somente assim entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Obviamente, o melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazer-nos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. A natureza humana tende sempre a compensar suas faltas e insuficiências. Consta cientificamente que todo organismo está sempre buscando se atualizar ou se suprir, pois quando gasta energia, tem sempre a necessidade de recompor essa carência energética, expressando-se em algumas ocasiões com a atitude da fome ou da sede. Notamos que essa força que busca melhorar-nos ou mesmo contrabalancear-nos é como se fosse uma alavanca poderosa que tende sempre a atualizar-nos, para nos manter sempre no melhor equilíbrio possível. Quando um pulmão adoece e deixa de funcionar, o outro pulmão faz a função de ambos. E assim, também pode ocorrer com o nosso rim. Em outras ocorrências, essa força interna tende a reparar os deficientes visuais e auditivos, compensando-os com a maior percepção de sensibilidade e tato. Estruturas ósseas fraturadas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato onde houve lesão. Além disso, verifica-se que nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, exerce toda uma influência sobre o organismo para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica através de mecanismos de autodefesa, eliminando todos e quaisquer elementos estranhos que possam vir a comprometê-lo. Por definição, processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades, ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para melhores posturas, a fim de que se conserve a individualidade integralizada. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Amando a vida.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Assim são os versos iniciais da música de Chico Buarque de Holanda, Roda Viva. E é como muitas pessoas se sentem em alguns dias. Desesperançadas, descontentes, sem perspectivas de dias melhores. Pessoas que acreditam que para ser feliz, há que se ter muito dinheiro para desfrutar de viagens, festas e ter tudo o que se deseje, de roupas, joias, a carros importados e iates. A mídia, de um modo geral, reforça essas ideias com seus apelos de marketing. Novelas e filmes que mostram a irrealidade da felicidade como consequência do ter. Pessoas assim facilmente se sentem infelizes. Se a festa não teve o brilho idealizado, se o amor partiu, se o amigo não atendeu a um pedido, tudo é motivo para a tristeza. Acreditam que a vida não vai além de uma feliz excursão pelo planeta em venturoso período de férias. Para quem, no entanto, tem a consciência da real dimensão da vida, que é aprendizado e progresso, todo esforço é valorizado e a superação é comemorada. Um exemplo disso é Emanuel, um jovem iraquiano. Ele e o irmão foram encontrados por uma freira dentro de uma caixa de papelão. Certo dia, um anjo louro, conforme ele narra, adentrou o orfanato onde se encontravam. Em princípio, o intuito era de os conhecer e talvez financiar as cirurgias de que necessitavam. Ao menos assim pensavam os irmãos, que por causa da guerra química são portadores de graves defeitos físicos nos membros. Mas aquela australiana se apaixonou pelos meninos, que sequer sabem ao certo sua idade, pois não têm certidão de nascimento. Emanuel, que imagina ter em torno de 17 anos, tem um sorriso aberto, franco, contagiante. Nada de tristezas alimentadas. Ele sonha em ser cantor profissional. E tendo se apresentado em um show de talentos na Austrália, conquistou o público com sua desenvoltura no palco. A música que escolheu foi Imagine, de John Lennon. Arrebatou o público ao convidar em excelente interpretação. Imagine que não há países, nada por que matar ou morrer. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine nenhuma propriedade, nenhuma necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Enquanto Emanuel persegue seu sonho, ele continua sorrindo e amando a vida. Sobretudo a essa mãe, que deu a ele e ao irmão uma nova vida. Para todos os que lamentam não ter roupas de grife ou dinheiro para gastar, é bom recordar desses dois iraquianos. Sem identidade, sem família, com graves deficiências nos membros, eles sorriem. Sem apego ao passado de dores, sem mergulho na tristeza pelas deficiências físicas, eles aproveitam intensamente a vida com a mãe australiana, que beijam e abraçam, mesmo que não tenham braços perfeitos, para envolver o pescoço amado. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecido, Senhor, estamos por mais um trabalho na noite, dedicando ao seu Evangelho, que é uma bênção para as nossas almas, é o remédio necessário que precisamos, principalmente das dores, das dificuldades. Encontramos no seu Evangelho a paz que tanto precisamos. E pedimos, Senhor, também paz para nós, os ouvintes e todo o nosso imenso Brasil. Estamos vivendo momentos difíceis, de turbulências, mas que a sua paz permaneça nos corações dos homens.
Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. E que esse ensinamento, meus irmãos, possamos ser vividos por todos nós no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos